Olá, amiguinhos! Eu sou a Simone e esse é o nosso canal Educação Cristã da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. E hoje nós vamos continuar a nossa série de histórias sobre homens e mulheres da minha Bíblia. E novamente nós vamos ter aquela história super legal que é com objetos. Olha só, que legal! O que será que vai acontecer na nossa história de hoje, hein? Olha que objetos diferentes. Será que você tem ideia? Já já você vai saber. E a nossa história de homens e mulheres da minha Bíblia é super interessante. Traz um personagem diferente hoje, Jetro. Quem já ouviu falar de Jetro? Jetro foi o sogro de Moisés. Lembra Moisés? Aquele que Deus usou para tirar o povo do Egito, abrir o Mar Vermelho, guiar o povo pelo deserto? Pois é, Moisés se casou com uma das filhas de Jetro. E Jetro vai ser o personagem na nossa história de hoje. Daqui a pouquinho você vai conhecer um pouquinho mais sobre o Jetro, tá bom? Vamos então à nossa música de hoje? Ela é muito linda. Ela fala sobre o cuidado de Deus. Quando minha filha era pequenininha, ela amava essa música. Eu vou cantar uma vez e depois na outra vez você canta comigo, tá bom? É assim. O Pai Celeste cuida de mim cada dia. Também sei que Ele cuida de ti, como cuida de mim. O Pai Celeste cuida de mim cada dia. Também sei que Ele cuida de ti, como cuida de mim. Vamos juntos então? Prontos? 1, 2, 3. O Pai Celeste cuida de mim cada dia. Também sei que Ele cuida de ti, como cuida de mim. O Pai Celeste cuida de mim cada dia. Também sei que Ele cuida de ti, como cuida de mim. Então Deus sempre está cuidando de mim e de você, das nossas vidas. E o nosso versículo de hoje, o pedacinho da palavra de Deus que nós vamos aprender, está em Mateus, capítulo 5, versículo de número 3. Quem tem Bíblia, então, abra em Mateus, capítulo 5, versículo de número 3. Mateus 5, 3. É parte das bem-aventuranças que Jesus ensinou. Nos diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então o que Jesus estava dizendo? Que felizes, alegres, contentes, abençoados são as pessoas que são humildes de espírito. Porque aqueles que são humildes de espírito, que sabem que dependem de Deus, que só Deus pode fazer a coisa na vida delas, eles vão ter o reino dos céus. E também, na nossa vida, a gente tem que ter humildade. A gente não pode se achar melhor que ninguém. A gente tem que entender o quê? Que eu e você precisamos das outras pessoas em várias coisas. Então, vamos falar juntos aí o nosso versículo, ó. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos lá juntos? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. Só os meninos? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. Só as meninas? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. Agora todo mundo junto e bem forte? Vamos lá? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. Então não adianta nada eu e você acharmos que nós somos melhores, mais inteligentes ou muito mais do que qualquer pessoa. Abençoado, feliz, contente, alegre são aqueles o quê? Que entendem que nós precisamos uns dos outros. Assim como nós precisamos de Jesus para a nossa salvação, nós também precisamos das nossas pessoas para ajudar a gente naquilo que a gente não dá conta, para dar um bom conselho, para estar ensinando a gente as coisas. Você aprende a ler, escrever sozinho? Não, alguém tem que te mostrar como são as letras, né?
Dá para aprender a dirigir carro sozinho? Não, você pelo menos tem que olhar alguém dirigindo. Então, nós precisamos uns dos outros. Então, não adianta ser orgulhoso, metido, né? Achando que é melhor que os outros. Não. Porque bem-aventurados, felizes, alegres, contentes, são as pessoas o quê? Que são humildes. Que estão o quê? Prontas a aprender, a receber bons conselhos. As pessoas que são humildes, elas têm o quê? O reino de Deus. Porque elas têm humildade de reconhecer que necessitam de Jesus para ser o seu único e suficiente Salvador. Então vamos à nossa história de hoje? A nossa história de hoje está na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo de número 18. A história está em Êxodo, capítulo 18 inteirinho, tá? Então aí na sua Bíblia, depois você pode pedir para o papai e para a mamãe lerem, ó, Êxodo, capítulo de número 18, tá bom? E a nossa história, como eu disse, é a história de Jétro, uma história contada com objetos. Vamos ver então? Então deixa eu pegar os objetos aqui. Aconteceu então que Moisés, né, tinha tirado todo o povo do Egito. Com a bênção de Deus, ele tinha conseguido abrir o Mar Vermelho e guiar o povo pelo deserto. E aí, quando Moisés estava lá há muito tempo cuidando do povo, adivinha o que aconteceu? O sogro dele, o Jétro, né, veio e trouxe a filha dele para o quê? Para ver Moisés, né, que eles estavam com saudades, trouxe também os filhos dele e eles vieram. E Moisés ficou muito feliz do sogro dele ter vindo e ficou feliz também da esposa ter vindo, abraçou a esposa, abraçou os filhos e eles ficaram todos contentes. E Moisés começou a contar, né, para Jétro, para o sogro dele, as bênçãos, as maravilhas que Deus tinha feito, que Deus tinha abrido o Mar Vermelho, que Deus mandou as 10 pragas no Egito, que Deus libertou o seu povo. E Jétro ficou muito feliz com Moisés, ficou muito feliz com tudo que Moisés tinha falado. E olha só que coisa maravilhosa que Jétro falou para Moisés. Ó, vou ler aqui para vocês direto da Bíblia, tá? Porque foi algo muito precioso que Jétro falou para Moisés. Olha só, ele disse assim: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. E Jétro ficou muito feliz. Mas no outro dia de manhã, né, Moisés tinha que fazer algumas coisas e o Jétro foi com ele. E Moisés foi para o meio lá do pátio, se assentou. O Jétro estava do lado dele, de olho em tudo que Moisés estava fazendo. Tá difícil desse negócio aqui parar quieto, hein? Então Moisés se assentou para falar com o povo e o Jétro do lado. E de manhã até a tarde, olha só, um monte de gente vinha para falar com Moisés. Mas era gente de tudo quanto era jeito, de todos os lugares do acampamento, vinham para conversar com Moisés, para saber, né, qual era a resposta de Deus para os problemas deles. Eles queriam saber como que eles iam resolver as coisas que eles precisavam. Eles queriam que Moisés orasse a Deus, que Moisés perguntasse para Deus o que estava acontecendo, como é que eles iam resolver as suas questões. E vinha milhares e milhares de pessoas para falar com Moisés todos os dias. As pessoas vinham porque elas queriam saber qual era a vontade de Deus. Elas queriam saber se elas estavam agindo certo ou errado. E vinha aquele montão de gente para falar com Moisés. E Moisés ficava ali o povo o dia inteiro em pé, e ele ia ouvir a causa de uma pessoa, aquela pessoa falava, Moisés julgava e ia embora. Aí vinha outra pessoa, falava com Moisés, Moisés julgava, falava o que Deus tinha para ela e ia embora. E assim o dia inteiro. O sogro de Moisés, vendo aquilo, falou assim: isso não tá certo, tem coisa errada aí. E aí, depois que acabou aquele dia, que todo mundo voltou super cansado para casa. Nossa, as pessoas estavam cansadas. E Moisés também estava exausto, porque ele tinha ficado o dia inteiro ouvindo os problemas das pessoas e julgando. Aí, quando eles foram para casa, né, comeram, descansaram, Jétro falou assim: olha, Moisés, o que você faz está errado, isso não está certo. E Moisés: mas por que está errado, meu sogro?
olha, desse jeito que você tá, nem você nem o povo vão aguentar isso. O povo fica de manhã cedinho, até alta tarde, quando o sol já tá indo embora, parado ouvindo você. Mas ele falou assim, mas isso acontece todo dia, o povo vem de todos os lugares do acampamento para saber qual é a vontade de Deus para a vida deles, para que eu julgue as suas questões, para que eu veja, né, se eles estão agindo de acordo com a lei de Deus. O Jétro falou assim, olha, isso não tá certo. Desse jeito, tanto você quanto o povo vão ficar muito cansados, muito esgotados, você pode até adoecer. Aí Moisés, então, mas como é que eu vou fazer? Aí o Jétro falou assim, olha, se te parecer bem, você consulta o Senhor, mas eu te aconselho a pegar e escolher dentre os homens, líderes de 1.000 pessoas, líderes de 100 pessoas, líderes de 50 pessoas e líderes de 10 pessoas. E essas pessoas vão ouvir o povo e vão julgar os casos do povo. Escolha homens que sejam justos, homens que sejam bondosos, homens que sejam honestos, homens que tenham um bom testemunho diante do povo e julguem esse povo com fidelidade, com bondade, conforme a vontade de Deus. E Moisés ouviu todo o conselho do seu sogro e falou assim, realmente, Jétro, o que você está falando é algo muito certo. E ele consultou a Deus e Deus aprovou, né, a ideia de Jétro. E aí no outro dia, Moisés foi e chamou pessoas honradas de todo o povo para que eles viessem até ele e ele conversasse com essas pessoas, explicasse para elas sobre as leis de Deus e elas pudessem estar à frente do povo, né, orando, falando para esse povo a respeito do que Deus tinha para eles. E Jétro consagrou diante de Deus, então, esses líderes, essas pessoas do povo, para que elas pudessem, né, estar falando das leis para o povo e ajudando Moisés a julgar o povo. E assim foi feito. E Deus abençoou esses líderes, essas pessoas, derramou sobre eles o seu espírito. E eles agora ajudavam Moisés a julgar o povo. E assim, todo mundo ficou mais feliz e contente. E a gente, será que eu e você estamos abertos, né? Estamos com a nossa mente, o nosso coração humildes para aprender com as outras pessoas? Jétro, o sogro de Moisés, era mais velho, era mais experiente, ele sabia das coisas. E ele viu que o que Moisés estava fazendo estava muito difícil, muito complicado. Moisés podia ter sido metido, né, soberbo e falado assim, não, Deus fala direto comigo, eu tirei o povo do Egito, eu enfrentei a Faraó, eu sei de tudo, você não tem nada para me ensinar. Mas não, Moisés não agiu assim. Moisés, quando Jétro estava falando, aconselhando ele ficou bem quietinho, ele escutou com atenção tudo que Jétro estava falando e ele viu o quê? Que tinha a ver com o que Deus queria para o seu povo. Ele viu que aquilo eram palavras de sabedoria. Então, como ele viu que tudo o que Jétro falava era correto e ia ser bênção para ele e para a vida do povo, ele aceitou, colocou aquilo diante de Deus e chamou homens justos, homens sábios, né? Homens eficientes que poderiam fazer essas coisas. E consagrou esses homens ao Senhor e esses homens ajudaram. E você? Você por algum acaso acha que sabe mais que todo mundo? Não, a gente tem que ser, como a Bíblia diz, humilde de espírito. Tem que estar pronto a ouvir os conselhos dos mais velhos, a ouvir as palavras de outras pessoas. Às vezes um amigo que está prestando atenção no que está acontecendo com a gente, ele pode nos aconselhar para o bem. Mas todo o conselho que vier das pessoas, a gente tem que ver se está de acordo com o que Deus manda. Então, se um amigo seu te aconselha, vamos lá roubar a goiaba da vizinha, isso é um bom conselho? Está de acordo com o que a Bíblia ensina? Não, né? Porque a Bíblia fala, não furtarás. E se, por exemplo, um amigo seu fala assim, olha, vai lá, né? Fala para sua mãe que hoje a gente vai sair mais tarde da escola, ao invés da gente ir para a escola, a gente vai para outro lugar fazer assim, assim. Esse é um bom conselho? Não, é um conselho péssimo, né? A Bíblia fala que a gente pode mentir? Não, a Bíblia manda para que a gente diga sempre a verdade. Então, você vai ouvir conselhos quando as pessoas te ensinarem coisas boas. Por exemplo, você tá triste, tá desesperado, tá nervoso, né? A situação tá difícil. Aí vem um amigo seu e fala, olha,
Se acalma, confia em Deus, Ele vai te ajudar. Vamos orar juntos para que Deus resolva o seu problema. Aí esse conselho você deve ouvir? Sim, né? Porque é um conselho bom, um conselho de Deus. Ou então quando um amigo vem e fala assim, olha, essas pessoas aí com quem você está conversando, elas não são boas pessoas, elas fazem coisas muito erradas. Seu pai e sua mãe iam ficar muito tristes se vissem você conversando com essas pessoas. Aí esse conselho a gente tem que ouvir? Sim, né? Porque a gente tem que andar o quê? Com pessoas que sejam boas, com pessoas que nos ajudem a crescer, com pessoas que nos ajudem a servir melhor a Deus. Então, que eu e você tenhamos humildade para o quê? Ouvir os conselhos que as pessoas nos dão e também sabedoria para atender os conselhos que forem de acordo com a vontade de Deus. Assim como Moisés fez. Ele não foi metido, soberbo, orgulhoso, achando que sabia tudo. Ele percebeu o quê? Que aquilo que Jetro estava falando para ele eram coisas boas, coisas aprovadas por Deus. Então, que Deus abençoe a minha e a sua vida. Que Ele, né, cuidando de nós, coloque em nosso caminho pessoas que nos dão bons conselhos. Vamos cantar mais uma vez, então, a nossa música? O Pai Celeste cuida de mim, Deus cuida de nós quando nos manda amigos que nos dão bons conselhos. 1, 2, 3. O Pai Celeste cuida de mim, cada dia. Também sei que Ele cuida de ti, como cuida de mim. O Pai Celeste cuida de mim, cada dia. Também sei que Ele cuida de ti, como cuida de mim. Então, que Deus abençoe a minha e a sua vida, para que nós possamos ser mais humildes, né? Aceitarmos bons conselhos, aceitar aquilo que as pessoas nos ensinam e ter sabedoria para ver se é de acordo com a palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, abençoe sua vida e a sua família, e até a nossa próxima história. Tchau, tchau, amiguinhos!